Nesses dias bastante conturbados que estamos enfrentando, dias em que tem causado bastante inquietação no nosso povo, no nosso país, nossa cidade, queremos meditar um pouco na palavra de Deus. Inicialmente, a pergunta que faço é a seguinte: que palavra pode ser utilizada para descrever o que está acontecendo no mundo? Caos, medo, insegurança, incerteza, desespero. Um misto de sentimentos toma conta das pessoas ao redor do mundo. De todos os cantos do planeta chega a todo instante informações de pessoas com suspeitas, outras tantas infectadas e um número crescente de mortes por causa do coronavírus. Os governos federais, estaduais, municipais, unidos em combate ao vírus, tomam medidas preventivas para conter o alastramento da epidemia. Tanto as instituições públicas como privadas empreendem esforços para conter a transmissão. A toda hora percebemos que medidas preventivas são tomadas para conter o alastramento da epidemia e nós ficamos atônitos, olhando tudo e observando todas as informações. A toda hora informes são repassados à população para informar de como devem proceder quanto a tão devastadora doença. Mesmo com todas as precauções e medidas tomadas, os cidadãos obedecendo às orientações, estamos perplexos, vendo o alastramento de um vírus acontecer em larga escala. Chega dos 4 cantos do país, de cidade em cidade, os casos de infecção se propagam. O que fazer em tempos de crise? Em quem devemos depositar a total confiança de que a cidade está segura? Nossa casa está protegida, nosso país está guardado. No Salmo 127, verso 1, nós encontramos o seguinte registro, que diz desta maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo, ele é muito forte. É um salmo que foi escrito aproximadamente há mais de 700 anos antes de Cristo. E nós temos registro quando o salmista fala sobre a proteção total de nossa casa, de nossa cidade. Ele vai dizer que o Senhor deve ser o nosso maior protetor. E ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia os soldados. Então, o que fazer em casos de grande crise como esses que estamos enfrentando? Quero trazer aqui algumas aplicações importantes nesse Salmo 127, verso 1. A primeira é de que sem a orientação de Deus, os esforços humanos são inúteis. Sem a orientação de Deus, os esforços humanos são inúteis. Sim, devemos nos precaver. Os governos devem se mobilizar, empreendendo todo o esforço necessário para manter o seu povo seguro, para orientá-los, para guiá-los, para dar o norte ao nosso povo. Mas sem a orientação de Deus, todos esses esforços serão inúteis, serão em vão. Deus, ele deve ser o nosso maior protetor, deve ser aquele que nos oferece a maior segurança. Nesses últimos dias, o que nós temos
presenciado e visto e ouvido de informações disseminadas através das redes sociais, nossa, é algo sem precedente. E em muitos casos, nós não temos visto a preocupação ou até mesmo a mobilização da fé em ação de que Deus, embora todos os esforços humanos estejam sendo empreendidos, mas Deus está em primeiro lugar como aquele que vai nos orientar, aquele que vai aquietar o nosso coração, vai aquietar a nossa alma, a nossa mente estará tranquila. Não adianta seguir todas as orientações se Deus não está no controle, se nós não fazemos caso dele. Então a primeira aplicação e a primeira verdade que eu quero apresentar aqui neste salmo é de que sem a orientação de Deus, os esforços humanos serão inúteis. Todo o trabalho dos governos, das autoridades e até mesmo da população, sem Deus, é inútil. A outra aplicação que eu trago aqui nesta tarde, de acordo com o Salmo 127, verso 1, é de que sem a ajuda de Deus não haverá sucesso em edificar a casa ou vigiar a cidade. Deus, ele é o nosso maior protetor, é o nosso maior ajudador. Não haverá sucesso em buscar edificar, construir uma casa segura e manter a cidade em vigilância se Deus não estiver no auxílio. Muitas vezes nós mantemos a nossa casa limpa, nós muramos a nossa casa com paredes altas, nós colocamos cercas elétricas, nós colocamos portões de ferro nas janelas e nas portas, tudo na tentativa de nos sentirmos seguros. Mas nada disso adiantará se Deus não for o maior edificador. Em vão vigiam os soldados, a segurança, a vigilância, se Deus não estiver no controle de tudo isso. A fé é muito importante. Deus é o nosso maior protetor. Devemos ter isso em mente. A nossa confiança, em primeiro lugar, não deve estar nestas coisas. Eu não estou dizendo que todas essas prevenções, essas precauções não são necessárias, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo de que a nossa confiança total e sem limite não deve estar nestas coisas. Devemos nos precaver, devemos estar atentos, devemos seguir toda a orientação, devemos aceitar toda a ajuda necessária, mas nada disso é suficiente para nos proteger. Sem Deus, nós continuaremos desprotegidos. Ele é o nosso maior ajudador. Essa é a segunda aplicação que eu quero trazer para você nesta tarde, para nós que estamos aqui juntos no programa Anunciando o Evangelho. Deus é o nosso maior protetor. Sem a orientação de Deus, todos os esforços humanos serão inúteis. Sem a ajuda de Deus, não haverá sucesso em edificar a casa ou vigiar a cidade. As fronteiras podem estar sendo vigiadas ali com soldados fortemente armados, a população sendo orientada, auxílio sendo dispensado a todos, mas Deus deve estar em primeiro lugar. A nossa confiança absoluta deve estar nele. A terceira aplicação que eu trago aqui nesta tarde é de que sem Deus, sem a bênção de Deus, o trabalho é necessário, mas será em vão. Sem a bênção de Deus, o trabalho é necessário, mas será em vão. Todo o trabalho está sendo empreendido para proteger a população de um vírus tão devastador. Eu confesso que em 43 anos de vida, eu nunca vi nada parecido como estou vendo agora. Os governos se mobilizando, todo um trabalho sendo feito, toda uma atividade necessária sendo empreendida. A toda hora e a todo instante, informações para
orientar o povo. Eu confesso que há muitos anos, há décadas, eu não tinha visto isso acontecer. Todo trabalho é necessário, sim, é necessário, mas sem a bênção de Deus, sem a sua mão poderosa, sem a sua mão potente, seu braço estendido para cuidar de todos nós, nós vamos sucumbir, nós vamos fracassar. Sem a bênção de Deus, todo o trabalho é em vão. Precisamos entender que, sim, vamos agir, vamos nos precaver, vamos nos proteger, vamos manter a cidade limpa, vamos seguir todas as orientações, vamos colocar nas ruas um batalhão de médicos, de enfermeiros, de técnicos para nos ajudar. Mas esse trabalho sem Deus, sem a bênção dele, é um trabalho em vão. Sim, precisamos entender essas verdades. Sem a orientação de Deus, os esforços humanos serão inúteis. Sem a ajuda de Deus, não haverá sucesso em edificar a casa ou vigiar a cidade. Sem a bênção de Deus, o trabalho é necessário, mas será em vão. E por último, a última aplicação que eu trago aqui é de que Deus é quem fornece abrigo, segurança e alimento. Deus é quem fornece abrigo, segurança e alimento. Nós estaremos completamente desprotegidos. Nós estaremos completamente inseguros. O alimento necessário para consolar nosso coração, para confortar nossa alma, para aquietar os nossos anseios, sem Deus como a fonte fornecedora do abrigo e da segurança e de tudo que precisamos, sem Ele, nós vamos adoecer. Nós estamos vivendo um período de grande ansiedade, de grande inquietação. As redes sociais estão em um verdadeiro caos. O WhatsApp, o Facebook, os canais no YouTube, nas mídias, está em congestionamento. É um verdadeiro sufoco que está acontecendo. O povo está em grande ansiedade. Nós estamos vivendo um período tenebroso, sim, é verdade. E quando eu comecei essa meditação nesta tarde, eu fiz uma pergunta: qual a palavra que pode ser utilizada para descrever o que está acontecendo no mundo? E eu listei aqui algumas palavras, como por exemplo, o caos pode descrever o que está acontecendo, o medo, a insegurança, a incerteza, o desespero. Todas essas palavras é um misto de sentimento que está tomando conta das pessoas ao redor do mundo. Porque de todos os cantos do planeta está chegando a toda hora, a todo instante, informações de pessoas com suspeitas, outras tantas já infectadas e um número crescente de mortes por causa desse vírus. O que fazer? O que fazer nesse momento? Confiar simplesmente nas medidas que estão sendo tomadas aí pelo governo? Confiar somente nos populares que estão fazendo de tudo para se proteger? Não é suficiente. Porque o Salmo 127 garante que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não proteger a cidade, em vão trabalham aqueles que estão lutando para manter segura e edificada a casa. Em vão vigia a sentinela, em vão estão trabalhando os médicos, em vão estão trabalhando os vigilantes aí da área da saúde. É um trabalho inútil se Deus não estiver protegendo. Então, meus amados amigos e irmãos, entendam que a nossa confiança deve estar, acima de tudo, em Deus. Vamos estar em casa, orando, vamos estar em nossos lares, reunidos em famílias, em algum momento ali à mesa, buscando em Deus todo o conforto e toda a segurança. Eu quero aqui deixar neste momento essa solicitação. As igrejas, os templos estão fechados, as casas de oração estão de portas fechadas, mas a nossa mente não está fechada. O nosso coração não está impedido de orar a Deus. Então, em casa, reúna sua família em um momento, leia a palavra de Deus,
eleve suas mentes em oração. Eu quero até também aqui pedir que evite toda hora, todo instante estar na internet, no WhatsApp, nas redes sociais, vendo o que está acontecendo no mundo. Nós já sabemos, é um vírus que tem como nome coronavírus, o Covid-19. É violento, é hostil, está ceifando muitas vidas, outras tantas já infectadas, provavelmente em questão de horas, irão também ser ceifadas. O que fazer? Salmo 127, verso 1. Deus é a nossa orientação, Deus é a nossa ajuda, Deus é a nossa bênção e Deus é a fonte de abrigo, segurança e de todo o alimento que nós precisamos. Sem Ele, todo esforço humano é inútil. Sem Deus não haverá sucesso na proteção da casa e da cidade. Sem Deus não haverá bênção. É tudo inútil. Sem Deus estamos completamente desabrigados, em total insegurança. E vamos entrar em uma ansiedade. E muitas pessoas irão adoecer, até mesmo se não forem infectadas pelo coronavírus. Pela síndrome do pânico, o medo tomando conta das pessoas, o caos tomando conta da sociedade, e nós iremos entrar em colapso. Deus é o nosso maior protetor. Precisamos buscar nele conforto, segurança e paz.